A paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, Deus seja louvado. Queria falar para vocês que beijo antes do casamento é pecado, sim. Beijar antes do casamento é pecado, sim. Beijo no namoro, no noivado é pecado, sim, né? A gente sabe que aquele tipo de relacionamento de ficar sem compromisso, ficar com um, com o outro, isso é pecado, sim. Eu sempre soube que era pecado desde da minha adolescência. Eu sempre soube que ficar era pecado. Então, eu sempre tinha isso na minha mente. E eu fiz um propósito com Deus. Né, que já eu acho que já tem uns 9 anos que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com ninguém, né? Já tem 9 anos que eu tô solteira, não tenho contato físico com ninguém, não tem nada, assim, nem beijo, nem abraço, nem nada. Tem 9 anos que eu estou solteira, sem namorado, sem noivo, sem ninguém. E tem pouco tempo que eu fiz um voto com Deus. Fiz um voto com Deus que quando eu namorasse, meu namoro seria namoro de corte, né? O que é namoro de corte? Namoro de corte é aquele namoro sem beijo. Namoro e noivado sem beijo. Namoro com propósito de casamento, né? Que você conhece a pessoa, você ora, você busca Deus, né? Para Deus confirmar. Você namora a noiva e casa e o beijo é só depois do casamento. O beijo é só no altar. Por quê? Porque quando você chega no altar, o que o pastor diz ali no dia do seu casamento? Ele fala, agora pode beijar a noiva. Se agora pode beijar a noiva, então antes não podia. Não é isso que o pastor fala no dia do seu casamento? Agora pode beijar a noiva. Ué, então agora pode, então antes não podia. Então, realmente, o beijo antes do casamento não pode. Só depois do casamento. Depois do casamento pode. Mas antes do casamento não pode. No namoro e no noivado não pode. Tá? E qual o contato físico que pode no namoro, no noivado? Então, a gente vai chegar lá, a gente vai explicar sobre isso. Tem muitos livros que falam sobre isso, né? Tem Eu Disse Adeus ao Namoro, tem Corte versus Namoro. Tem muitos livros que falam sobre isso. A primeira igreja que começou a falar sobre isso aqui no Brasil foi a Igreja Videira, né? Tem muitas pessoas que fazem esse namoro de corte, né? Então, eu me aprofundei nesse namoro de corte, eu entendi como que funciona, eu achei muito interessante. E eu entendi que essa é a vontade de Deus. Muita gente pergunta, mas beijo antes do casamento é pecado? Beijo no namoro é pecado? É pecado, sim. E eu tenho um estudo bíblico que prova na Bíblia. Eu li, né? Eu não sei se ele tá no e-mail, tomara que esteja no meu e-mail, né? Aí assim que der, vou trazer todos os estudos bíblicos aqui para vocês. Eu acho que deve estar no meu e-mail, não sei. Aí, principalmente por causa daquele versículo da Bíblia que fala, acho que é lá em Timóteo, né, que fala que os homens deveriam tratar as mulheres como se elas fossem irmãs deles, né? Assim, ou seja, o namoro tem que ter respeito, tem que ter santidade, tem que ter pureza. Só pode beijar depois do casamento. Então a Bíblia fala que nosso corpo é
templo do Espírito Santo, santuário do Senhor. Nós devemos glorificar Deus no nosso corpo, fugir dos desejos da mocidade, fugir das paixões da mocidade, fugir da carnalidade, fugir da lascívia, fugir das paixões da mocidade, fugir da imoralidade sexual, né? Sabemos que fornicação é pecado, prostituição é pecado, sabemos que temos que andar em santidade e pureza. Não é assim que a Bíblia diz. Então, eu não vou beijar antes do casamento, só depois do casamento, né? Meu primeiro beijo com o meu pretendente, né? O meu noivo, vai ser depois do casamento, vai ser no dia do casamento, né? Vai ser no altar. Então, o que acontece? No altar não, né? No altar não, vai ser depois do casamento, né? Depois da cerimônia de casamento. Não vai ser durante a cerimônia, não vai ser dentro da igreja, vai ser depois do casamento. Meu primeiro beijo com meu noivo vai ser depois do casamento. Eu não tenho noivo, não tenho namorado, eu estou solteira ainda, mas eu fiz esse voto com Deus, que se ele me desse o pretendente, né, eu só ia beijar depois do casamento, não ia beijar no namoro, nem no noivado. E isso não é uma coisa particular minha, isso é um mandamento de Deus, é um mandamento bíblico. Beijar antes do casamento é pecado, sim, tá? Não sei se perde a salvação, se condena ao inferno. Eu não sei quais bênçãos você perde. Mas com certeza você perde a santidade, o galardão, a unção, a pureza, né? Se você está ali beijando, né? Que proveito você vai ter? Você vai estar glorificando a Deus? Não. Todos que fazem esse namoro de corte sem beijo antes do casamento falam que é muito melhor, é um namoro mais santo, né? Que a pessoa tem mais tempo ali para conversar, para conhecer outra pessoa, para orar, para buscar a Deus, né? E não para estar ali se atracando, se agarrando, se amassando, não, nada disso. Então, irmãos, é isso. Como que eram os namoros de antigamente no tempo da Bíblia? No tempo da Bíblia, a pessoa noivava e depois casava. E o beijo era só depois do casamento. Como eram os namoros de antigamente? Mesma coisa, a pessoa namorava, noivava e casava, e o beijo era só depois do casamento. E é isso, irmãos. Não podemos beijar porque o beijo ele pode levar, ele faz você andar ali no limite, se arriscar muito, sabe? A ponto de você cair na tentação. Então não dá, porque o beijo de língua, ele é a primeira penetração. E então, o beijo de língua, ele é uma penetração. E, como muitos dizem, né, se ligar em cima, esquenta embaixo. Então, não podemos dar lugar à carne, né? Nós temos que andar em pureza, em santidade, guardar o nosso coração. Irmãos, mas se a pessoa realmente não consegue de jeito nenhum ter um namoro e um casamento, não, ter um namoro e um noivado sem beijo nenhum, então pelo menos um selinho, mas mais que um selinho não pode. Se ela quer dar um selinho, ela não pode passar disso, fica só no selinho, mas mais que um selinho não pode. Se ela quer abraçar, pode abraçar, mas no noivado, entendeu? Mais que um selinho não pode, entendeu? Temos que nos santificar, sim. Temos que
Você via Deus sim na porta estreita, no caminho apertado.